Shalom, igreja, estamos aqui no nosso devocional. Hoje, os capítulos de número 12 até o 19 de Provérbios. Amém? O tema da nossa palavra é: você conhece os 3 níveis da fé? Queridos, eu quero falar aqui, nessas minhas leituras, a gente consegue identificar alguns níveis da fé. O primeiro nível é que Deus, ele tem um propósito em tudo. E o texto está no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 4, que diz: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Então, tudo que nós fazemos e tudo que nós passamos, tudo tem um propósito. E isso você só toma posse pela fé. Por quê? Porque racionalmente a gente às vezes não vê propósito por conta das nossas limitações. Mas quando nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas, esse nível também poderia ser que Deus está no controle de tudo. Eu coloquei Deus tem um propósito em tudo, mas também podia colocar como que Deus está no controle de tudo. Mas essa é uma grande verdade que nós precisamos tomar posse. Quando eu começo a entender a fé nessa dimensão, eu começo a entrar no primeiro nível da fé. É que saber que em tudo Deus tem um propósito. Amém? O segundo nível da fé é que tudo que Deus faz é para o bem. O verso que eu coloquei, o verso 20 do capítulo 16, que diz: o que atenta para o ensino acha o bem. O que confia no Senhor, esse é feliz. Então, quando eu sei que tudo que está acontecendo é para o bem, tudo eu sei que lá na frente eu vou entender o porquê. Então, claro que nos momentos que nós não entendemos, situações difíceis que nós estamos passando, muitas vezes a gente não sabe o porquê daquilo. E difícil às vezes a gente se alegrar. Não quer dizer que a gente vai viver, digamos assim, sorridente com tudo que está acontecendo. Não é isso. Mas lá nós temos uma paz no nosso íntimo, de ter paciência para perseverar, para esperar e saber que tudo que Deus faz é para o bem. No final dessa palavra eu vou contar uma história que eu li, um livro que eu estou lendo sobre gratidão, Portais da Gratidão, do Rabino Shalom Arush. Ele conta uma história interessante. No final eu vou compartilhar com você um pouco dessa história. Muito bem. O terceiro nível da fé é o seguinte. Procura aprender o que Deus ensina com uma situação. O terceiro nível da fé é aprender o que Deus quer me ensinar com esta situação. Isso eu quero dizer. Então, o terceiro nível da fé que nós podemos dizer que nós temos é quando eu entendo que aquilo que está acontecendo, que eu estou passando, eu procuro entender o porquê. O que Deus quer me ensinar com isso que está acontecendo. Eu coloquei o texto aqui de Provérbios 19:8 que diz: o que adquire entendimento ama a sua alma, e o que conserva a inteligência acha o bem. Então, tudo que acontece, e principalmente quando acontece comigo, eu sei que tudo tem um propósito. Nas coisas mínimas que nós podemos imaginar, nas coisas mínimas. Então, em tudo, por mais incrível que pareça, tem um propósito. Às vezes até numa situação, vou colocar uma situação simples. Talvez um dia você não almoçou, você não conseguiu, você tentou, você gostaria até de ter almoçado, mas naquele dia você não almoçou. Talvez por dificuldade financeira, talvez, ou pela correria, num momento específico. E aí você fala: por que eu não almocei? O que Deus quer me ensinar com isso? Então, em tudo, Deus ele tem algo para me ensinar. Então, por exemplo, hoje eu estou passando por essa situação na minha saúde. O que eu posso aprender com isso que eu estou passando aqui? Alguma coisa Deus quer me ensinar. Por que eu estou com essa dor? O que Deus quer me ensinar com essa dor? Será que eu tenho que confiar mais? Ter mais domínio próprio? Será que eu tenho que me privar de algumas situações? Então, em tudo, Deus ele tem um propósito. E agora eu quero contar para você essa história, que eu falei aqui no meio do áudio para você. Então, só recapitulando, antes de falar para você, os 3 níveis de fé que nós podemos dizer, nós precisamos tomar posse e entender na nossa caminhada. O primeiro é que Deus está no controle de tudo, Deus tem um propósito. O segundo é que tudo que Deus faz é para o bem. E o terceiro nível é que tudo que acontece, Deus quer me ensinar alguma coisa, ok? Pois bem, eu vi uma história interessante do Rabino Shalom Arush, que ele fala que um judeu era um comerciante, ele tinha um comércio e vendia muito em Jerusalém, claro, de vendas, comércio que vendia, evidentemente, comércio para vender, claro, né? Mas tinha um comércio, vendia muito, só que lá tinha um aluguel muito caro, lá onde ele estava era um aluguel muito caro, né? Só que acabava compensando, porque ele vendia muito, embora fosse caro o aluguel, acabava aqui compensando. Os grandes volumes de venda acabavam suprindo a questão do aluguel. Só que aconteceu um dia que um outro judeu abriu uma outra loja com os mesmos produtos que ele vende lá em frente da loja dele. E as vendas começaram a baixar, começaram a dificultar, e ele ficou muito chateado. Ele tinha se convertido recentemente e ele foi pedir uma orientação do seu rabino. Ele falou: olha, rabino, se eu não tivesse me convertido, eu tinha
matado esse outro comerciante, como é que ele abriu uma mesma loja na frente dos meus negócios e tal, eu não tô conseguindo pagar o aluguel mais e tudo mais. Aí o rabino falou, olha, tudo que acontece é pro bem, né? Até a palavra de Deus diz isso lá em Romanos 8, se eu não estou enganado, 25, 26 ou 24 a 26, que diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, né? Então o rabino vai falar para ele, olha, tudo tem um propósito, então faz o seguinte, por que você não aluga um outro local mais barato, já que você não está conseguindo manter? Aí ele falou, não, mas como? Porque eu vou abrir um outro local, rabino? É a melhor solução, uma boa oportunidade. Tudo que Deus faz é para o bem. Ele pensou, resmungou, tá bom, vou alugar um outro local. Ele vai para um local mais barato, claro que as vendas não foram as mesmas, mas vendia. E dava para ele manter o aluguel e sobreviver e se sustentar. Ele alugou esse novo local no térreo e em cima da loja dele morava uma senhora. E essa senhora, ele percebeu que ela era sozinha. Aí ele, nos horários vagos que ele tinha lá na empresa, ele ia lá com essa senhora e ajudava ela. Dava ela com a alimentação, ajudava nos pagamentos das contas, enfim, ajudava tudo que ele podia, ele estava ajudando, mandava ali pessoas às vezes limpar a casa dela e tudo mais, pagava. Era sempre muito gentil com essa senhora. E aí, depois de um tempo, essa senhora chama ele para conversar, já tinha encerrado o expediente, ele querendo ir embora para casa, e ela contando a história dela, por que ela vivia sozinha e tudo mais, e ele muito apreensivo, já querendo ir embora, porque estava cansado, olhava no relógio, e ela percebendo, falou, olha, espere mais um pouco, não se apresse não, pare de olhar no relógio. Aí ela fala para ele assim, sabe por que eu chamei você também aqui? Chamei para ele de falar uma situação que é o seguinte, eu recebi uma herança de 3,5 milhões de dólares do meu tio, só que eu sou uma pessoa sozinha, em breve vou falecer, e eu gostaria de passar essa herança para você, porque nesses meus últimos dias você veio aqui, cuidou de mim, me ajudou, pagou minhas contas, me dava alimentação, me ajudava com remédios, e eu quero passar para você essa herança. E aí depois ela vem falecer, ela pede que ele faça uma sala de estudos com esse valor também, na sinagoga e tudo mais, colocasse o nome dela em forma de ser uma inspiração para as pessoas estudarem, né, a palavra de Deus e tudo mais. E aí ele vai pro rabino e conta essa história pro rabino depois, e o rabino falou, não te falei, ó, tudo que Deus faz é para o bem. Então, querido, se você está procurando andar no caminho, fazendo, né, o que agrada o coração de Deus, como diz o sábio Salomão, nos seus provérbios, saiba que em tudo Deus tem um propósito. Até nas contrariedades aparentes, Deus tem um propósito. Também se você é guiado pelo Senhor, saiba que nada na sua vida é por acaso. É para nos ensinar, é para nos abençoar, é para nos descansarmos em Deus e não andarmos ansiosos.